Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel Carvalho e hoje eu vou falar sobre aquele que é uma das pessoas mais influentes da história da humanidade, se não o mais influente, né? Aquele que é considerado o fundador da religião com o maior número de seguidores, né? Aqueles que muitos consideram como sendo o Filho de Deus, né? Jesus de Nazaré, também conhecido como Jesus Cristo, né? Bom, Jesus, apesar de Jesus ser uma pessoa que teve uma grande influência, um grande impacto na humanidade, as fontes sobre a vida dele são bastante escassas, né? Os principais documentos, né, sobre sua vida são chamados de evangelhos, né? 4 livros, né? Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas e Evangelho segundo João, né? E o que acontece? Esses escritos, os evangelhos, eles não são documentos imparciais, né? Eles são textos religiosos, né? Eles têm um forte viés teológico, né? Então não são documentos imparciais sobre a vida dele, né? Bom, Jesus nasceu no reino da Judéia, né? Que estava sob o domínio do Império Romano, que na época o imperador era o Augusto, né? E nesse tempo a Judéia era governada pelo rei Herodes o Grande, né? Que era um rei bastante impopular, né? Ele não era judeu de nascimento, ele era filho de idumeus, né? De estrangeiros, né? Convertidos ao judaísmo, né? Então ele era um rei bastante mal visto aí, né? Ele é considerado um fantoche de Roma, era bem paranoico, né? Ele matou a mulher, mandou matar a mulher por suspeita de traição, depois mandou matar os filhos aí por estarem conspirando contra ele era bem paranoico aí, né? E ele também era bastante megalomaníaco, né? Ele fez várias construções aí, palácios, templos, né? Ele fez reformas aí no Templo de Jerusalém, né? Aumentou bastante ali. Ele construiu ali a Fortaleza de Massada, né? Que ficava ali bem no topo do monte, né? E o que acontece? Nessa época, né, a Judéia vivendo um período aí de extrema agitação política, né? E tinha várias facções, né, dentro da religião judaica, né? Dessas facções era a facção dos fariseus, né? Os fariseus eram os mais numerosos, né? Eles defendiam não só a lei escrita, mas como também a lei oral, né? A tradição oral. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, né? No dia do juízo final, né? Em anjos, demônios, etc. Né? E tinha também os saduceus. Os saduceus rejeitavam a tradição oral, né? Eles só acreditavam na Torá, né? Nos 5 primeiros livros. Não acreditavam em juízo final, vida após a morte, anjos, demônios, etc. Não acreditavam em nada disso. Ele era o grupo dos aristocratas ali, né? Que tomavam conta ali do templo, né? Tinha também os essênios. Os essênios eram um grupo, né? Que vivia isolado, né? Um grupo místico, assim, né? Viveu a vida certa, né? Isolado ali é considerado o templo, o sacerdócio ali, o corrupto. Então, eles preferiram a vida mais isolada aí, né? Tinha também os Zelotes, né? Que é uma facção radical aí, né? Que defendia a luta armada, a guerrilha, né? Para expulsar os romanos dali, né? Bom, além esses 4 eram os principais grupos, né? Vertente ali do judaísmo na época, né? E tinha outros grupos também, como os herodianos, né? Que é uma facção política ali que apoiava o Herodes, né? Tinha os publicanos. Os publicanos eram os judeus, né? Que trabalhavam para Roma coletando impostos, né? Por eles coletarem impostos para Roma, né? Eles eram bem mal vistos aí, né? Eram considerados traidores, né? Tinham também os samaritanos. Os samaritanos se originaram ali do antigo Reino do Norte, né? Ali, né? Que foi misturado com outros povos, né? Então, eles adoravam no Monte Gerizim, né? Ao invés de Jerusalém, acreditavam que o local sagrado era o Monte Gerizim, né? E tinha uma grande rivalidade ali com os judeus, né? E nessa época, né? A maior parte dos judeus estava aguardando o Messias, ou o Cristo, né, que significa ungido, né? O Messias, né, seria um grande
líder descendente do rei Davi, né? Que ia liderar os judeus, né? Ia ser reconhecido por todas as nações, né? Que iria criar um tempo aí de paz, de justiça, né? Então, os judeus, grande parte dos judeus estavam aguardando o Messias, né? A chegada do Messias. De terem sido profetizado aí pelos profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias, né? Etc, etc. De acordo com a narrativa do Evangelho segundo Lucas, né? O anjo Gabriel é uma figura celestial importante, né? Na religião judaica que apareceu ali no livro de Daniel, né? Nessa época, o anjo Gabriel teria aparecido para o sacerdote Zacarias, anunciando que ele e sua esposa Isabel teriam um filho chamado João. Seria bem importante, né? Depois, Gabriel aparece para Maria, né? Maria era uma mulher que estava dada em casamento para José, né? O carpinteiro, né? O anjo anuncia, né, que ela teria um filho chamado Jesus. E ela questiona, como teria um filho se ainda eu sou virgem? E o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você. Então, de acordo com a fé cristã, a crença cristã, Jesus teria nascido de uma virgem. Os cristãos acreditam que ele nasceu de uma virgem. E o que acontece? Nessa época, estava ocorrendo um recenseamento chamado de censo de Quirino. Então, Maria e José tiveram que sair de Nazaré, da Galiléia, e irem até Belém, na Judéia, né? Lá eles não tinham nenhum lugar para se hospedar, né? Então eles ficaram ali numa manjedoura, né? E Jesus nasceu ali, né? Na manjedoura, né? E o que acontece? De acordo com a narrativa do Evangelho de Mateus, né? Magos vieram do Oriente, né? Segundo uma estrela, né? Supostamente eles teriam vindo ali da região da Pérsia, ali. Eles vão até o rei Herodes dizendo, perguntando onde nasceu o rei dos judeus, né? E Herodes questiona aqui, dizendo que não sabe de um rei dos judeus. Então eles mandam eles ir até lá e depois voltarem, né? Para comunicar para ele, né? Quem era esse rei dos judeus, né? Onde nasceu, né? Então esses magos vão até Jesus, né? Dão presente para ele, né? Depois vão embora. E o Herodes viu que foi ludibriado, né, pelos magos, né, que eles não voltaram, né, temendo o nascimento aí do rei dos judeus, né, profetizado, né, ele manda matar todas as crianças ali de Belém. Né. Por conta disso, José, Maria e a criança Jesus tiveram que fugir lá para o Egito. Né. E eles ficaram no Egito até que Herodes acabou morrendo, né. Quando Herodes morreu, né, ele deixou um testamento, né, repartindo aí as suas regiões do seu reino entre os seus filhos, né. Com Arquelau ficou a região da Judéia, né, Judéia, Samaria, Idumeia, né. Com Herodes Antigo ficou a região da Galiléia e com Filipe ficou a região ali de Traconites, né. E o que acontece? Né? E eles retornam ali para Nazaré, né? Depois Arquelau, né? Arquelau era bastante tirano, massacrou muita gente, né? Então muitos judeus pediram para Roma para tirar ele do poder. Ele foi tirado do poder e Roma passou a administrar diretamente, né, a região ali da Judéia, né? Quando Jesus tinha por volta de seus 30 anos, nos tempos em que Tibério era o imperador de Roma, João, o filho de Zacarias, né, chamado de João Batista, né, estava pregando arrependimento e batizando pessoas nas águas do Rio Jordão. O João tinha uma vida bastante ascética ali, né? Ele andava pelo deserto, vestia roupa de pele de camelo, com um cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, né? Então, né, Jesus chega, né, para ser batizado por ele, né, no Rio Jordão, né, nas águas do Rio Jordão, e lá ele é batizado por João, né. Depois ele sai, né, e começa o seu ministério, começa a pregar pelas regiões aí da Judéia, da Galiléia, né, e começa a também ter atritos aí com os líderes religiosos, com os fariseus, os escribas, né, que não concordavam com as ideias defendidas por ele, né.
Ele começou, segundo a narrativa dos evangelhos, ele começou a fazer milagres, né? Então, de acordo com a fé cristã, Jesus era capaz de fazer milagres, como curar cego, curar doente, né? Expulsar demônios, né? Etc, etc. Né? Então, ele começou a reunir discípulos, né? E dentre esses discípulos, ele escolhe 12 aí para ser seus principais discípulos, que ele chamava de apóstolos, né? Dentre os apóstolos estava Simão, o filho de Jonas, né? que ele viria se chamar de Pedro, o irmão de Simão, o André, os dois filhos de Zebedeus, Tiago e João. Esses quatro eram pescadores, né? Ele teria feito uma pesca milagrosa aí, que eles pescaram uma grande quantidade de peixe, e Jesus teria dito a eles: agora vos fareis pescadores de homens. Né? Além desses quatro, tinha o Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, né? O Mateus era um publicano, inclusive, né? O Tiago, filho de Alfeu, né? Judas, também chamado de Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariote, né? Esses eram os 12 apóstolos. Jesus também deu um discurso que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, né? Mas ele transmite aí os seus ensinamentos, né? Ele diz que vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ele diz que não veio para abolir a Torá, né, a lei de Moisés e os profetas, e sim para cumpri-la, e que nenhum traço ou iota da lei será tirado até que tudo seja cumprido, né? E quem transgredir qualquer um dos mandamentos seria considerado menor no reino dos céus, né? Ele também tem uma série de ensinamentos, né, sobre não agressão, né? Vocês ouviram falar olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: se alguém bater numa face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe duas, né? Ele também diz, né? Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Eu, porém, vos digo: ame os seus inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazem bem o que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, esses ensinamentos aí ficou sendo conhecido como o Sermão da Montanha. Né? Nessa época, o Herodes Antipas havia se divorciado de sua esposa. Né? Sua esposa era filha do rei Arestas, né? do reino Nabateu. Né? Os Nabateus eram um povo árabe. Né? O reino Nabateu, né, tinha como capital Petra, né? Cidade de Petra. Né? Ele se divorciou da sua esposa e se casou com Herodias, que foi mulher do seu irmão, né, o Herodes Filipe. Né? E o João Batista ficava denunciando essa relação entre os dois. Né? Então o Herodes Antipas mandou prender o João Batista. Né? Só que tinha medo de matar ele, sabia que o João tinha muitos seguidores, né? Até que certo dia ele preparou um banquete, estava numa banquete, né? E a Salomé, que era a filha da Herodias, né? Começa a dançar para ele, né? Ele fica encantado e diz, né? Qualquer coisa que você me pedir, eu te dou. Então, influenciado pela sua mãe, né? A Salomé diz: eu quero a cabeça do João Batista num prato. Então ele vai lá e manda cortar a cabeça do João Batista. Né? João Batista morre ali, né? Um certo momento, né? Jesus estava com seus seguidores, né? Ele pergunta, né? O que andam dizendo aí que eu sou, né? Uns dizem que você é o Elias, outros dizem que você é um dos profetas que ressuscitou, né? E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Até que o Simão, filho de Jonas, diz: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então Jesus diz: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Pedro significa rocha. Né? Um tempo depois, né, ele estava com seus discípulos, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, né, Tiago e João. Né? Subiu no monte, né, e lá Jesus passou por uma transfiguração. O rosto dele brilhava como o sol e as vestes dele ficaram brancas. Né?
Aí, segundo a narrativa dos evangelhos, apareceu Elias e Moisés, né? Eles viram Elias e Moisés, veio uma voz, né? Este é o meu filho com quem me comprazo, né? Depois que eles desceram, né? Os discípulos perguntaram, por que andam dizendo por aí que era necessário que Elias viesse, né? O Elias era um profeta da época do antigo reino de Israel, que diziam que ele subiu numa carruagem de fogo aos céus e que ele retornaria, né? Aí Jesus diz, o Elias já veio e eles o rejeitaram. Então eles entenderam aí que se tratava de João Batista. Então aqui, de acordo com a fé cristã, né, João Batista é o retorno de Elias. Jesus costumava transmitir os seus ensinamentos por meio de parábolas, como por exemplo, tinha a parábola do semeador. O homem saiu para semear, parte das sementes caíram no chão e foi comido pelas aves, representando quem recebe a palavra e não aceita. Outra parte cai no meio das pedras, onde tinha um pouco de terra, né? Essa semente germina, mas logo queimada pelo sol, né? Representando aí quem recebe a palavra, se alegra. Mas por conta das perseguições, né, que sofre, acabam desistindo. Outra parte cai nos espinhos, né, que essa semente acaba sendo sufocada pelos espinhos, né, representando quem recebe a palavra, mas acaba sendo sufocada aí pelas adversidades da vida, né, e também desanimam. E outras sementes é lançada na terra, né, que germinam e por meio delas se cria 100, 60, 30 sementes, né? Representando quem recebe a palavra, aceita e transmite, né? Outra parábola era a parábola do joio e do trigo, né? Os homens plantaram trigo, né? Só que na noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo deles e lançou joio, né? Joio é uma erva daninha, né? Então o trigo começou a crescer junto com o joio, né? Então eles falaram pro dono, né, que iriam arrancar esse joio, né? Só que o dono fala, não arranque porque vocês vão acabar arrancando o trigo junto com o joio, né? Espera a colheita e depois separa o joio do trigo. O joio será lançado na fornalha, né? Representando a separação entre quem faz o bem e quem faz o mal, né? O trigo representa as pessoas boas e o joio representa as pessoas ruins, né? Tem também a parábola da ovelha perdida, né? Um pastor tinha 100 ovelhas, só que uma se perdeu. Então ele deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi atrás dessa ovelha, né? E voltou com ela de alegre, né? Ou seja, ele ficou mais alegre por essa uma que se perdeu do que as outras 99 que não haviam se perdido, né? Outra parábola, a parábola do bom samaritano, né? Um homem foi espancado e ficou largado no meio da estrada, né? Passou um sacerdote e um levita e passaram direto. Depois passou um samaritano, né, que pegou ele, acolheu, hospedou, né? Salvou esse homem, né? O que representa aí a questão do preconceito, né? Já que os judeus e os samaritanos, né, tinham essa rivalidade. Então, e foi justamente o samaritano que salvou esse homem, né? Tem também a parábola do filho pródigo, né? O filho mais novo, né, chegou para o pai e pediu a sua herança, né? Parte da sua herança foi habitar em outro lugar, né? Só que ele acabou gastando esse dinheiro todo de forma inconsequente, né? Então ele ficou bem pobre, passou fome, né? Então ele resolve voltar para o seu pai, né? E diz, né? Pequei, não sou digno de ser chamado de seu filho, né? Só que o pai fica muito feliz que ele voltou, prepara um banquete, veste ele com as melhores roupas, né? Então o filho mais velho chega e fala para ele, né? Pô, pai, sempre foi um bom filho para você. E você está preparando um banquete para esse filho que sempre foi inconsequente, gastou todo o seu dinheiro com meretriz. E o pai responde, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu também é seu. Mas o seu irmão estava morto e agora ressuscitou. Ele estava perdido e foi achado. Tem também a parábola das 10 virgens, né? 5 virgens eram prudentes, né? E compraram, as 10 virgens foram se encontrar com o noivo delas, né? 5 virgens eram prudentes, né? E levaram um excedente de azeite, né? Foram com uma vela, todas elas. 5 levaram uma quantidade boa de azeite
e outras 5 foram imprudentes e não levaram azeite em reserva, né? Só que o noivo, as 10 ficou lá esperando o noivo, só que o noivo demorava muito. Então, vendo que o azeite estava acabando, as 5 virgens imprudentes, né, saíram e foram comprar mais azeite, né? Enquanto elas estavam comprando mais azeite, o noivo chegou, veio com as 5, né, prudentes, né? E entrou com as 5 e fechou a porta, né? Deixando as 5 imprudentes do lado de fora, né? Representando aí a vigilância, porque ninguém sabe a hora, né? De acordo aí com as narrativas dos evangelhos, né, Jesus realizou diversos milagres, né, como por exemplo, ele transformou água em vinho, né, numa festa que o vinho tinha acabado. Ele alimentou uma multidões, né, com apenas 5 pães e 2 peixes, né, ele multiplicou pães e peixes, né, alimentando milhares de pessoas. Ele também andou sobre as águas, né, e chamou Pedro do barco, venha. Pedro foi até ele, só que Pedro começou a afundar com medo, ele segura Pedro, né? E também ressuscita Lázaro, né? Lázaro ficou 4 dias morto, né? Já cheirava mal, então ele chega até onde Lázaro estava, né? Onde estava o corpo de Lázaro, e chama: Lázaro, venha. E Lázaro vai, né? Todo enfaixado, né? Ele ressuscita o Lázaro. E também acalma a tempestade, né? Se os discípulos estavam num barco, né? E estava uma tempestade lá, ele conseguiu acalmar a tempestade ali, né? Também tem a mulher com fluxo de sangue, né? Tinha uma mulher que estava 12 anos com fluxo de sangue. Ela curada ao tocar as vestes dele, né? Ele questiona: quem me tocou? Aí os discípulos até falam: você está no meio de uma multidão e pergunta quem te tocou? É importante observar que esses milagres têm um simbolismo aí por trás, né? Como, por exemplo, o cego que ele cura, o morto que ele ressuscita, tem a ver com o estado espiritual, né? Por exemplo, quando ele acusa os fariseus, ele fala: vocês são guias cegos, vocês são cegos guiando os cegos, né? Vocês são como um sepulcro caiado. Por fora parece bonito aos homens, mas por dentro estão cheios de morte, né? Vocês parecem justos aos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia. O pão simboliza a palavra, né? Ele fala: eu sou o pão da vida, minha carne é comida, né? Meu sangue é bebida, né? E o vinho simboliza aí a nova aliança. Ele também conheceu muitas pessoas aí ao longo do seu ministério, né? Como a mulher samaritana no poço, ela estava no poço de Jacó, né? Ele pede água para ela, questiona: não, nós os judeus temos rivalidade, você me pede água? Ele fala: se tu conhecesse o dono do Pai, quem é que te pede, você me pediria as águas vivas, pois quem beber dessa água nunca mais terá sede. Aí depois ela questiona, ela fala que nós adoramos no monte, vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. Ele fala: chegará o momento em que não se adorará nem no monte nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito. Tem Nicodemos, né, que é um fariseu que conversa com ele fala sobre nascer de novo, né? Nicodemos questiona: como é que um homem já consegue entrar no ventre da mãe e nascer de novo, né? Ele fala, né, que é necessário nascer da água e do espírito, né? Também tem Zaqueu, que sobe aí de uma árvore só para ver ele, né, que era um publicano, né? Tem a mulher adulta, né? Pegaram uma mulher para apedrejar, que tinha cometido adultério, perguntavam qual seria a punição, né, que deveria ser conforme a lei de Moisés, de matar a apedrejada. Ele fala: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Então todo mundo aí que saiu, né? Todo mundo julgou que tinha pecado e desistiu. Ele vem e fala com ela: sobrou mais alguém para te acusar? Não. Agora vá e não peques mais. Tem também um jovem rico, né? O jovem queria ser seguidor dele, né? Porque ele tinha muitas terras, né? Aí ele fala: o que eu posso fazer para te seguir? Pega todas as terras que tem, vende e reparta com os pobres. Ele viu que tinha muita riqueza, ele resolveu não seguir, né? Aí Jesus fala: é mais fácil o camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nessa época, Jesus foi para Jerusalém para a comemoração da Pêssach, a Páscoa judaica, né?
e ele pede jumento, né? Então ele entra em Jerusalém montado em um jumento, né? Onde ele é recebido por uma multidão que segue ele, gritando Hosana nas alturas, né? Chegando lá, ele começa e prediz que vai haver um grande período de tribulação, né? Jerusalém será destruída, exércitos invadirão, saquearão, destruirão, né? O templo será destruído, ele diz, não sobrará pedra sobre pedra, né? Haverá muitas guerras ali, rumores de guerras, os discípulos serão perseguidos, muitos seriam odiados por causa do nome dele, né? E havia um grande período aí de tribulação aí, né? Até que eles veriam o Filho do Homem descendo das nuvens com poder e grande glória, né? E prediz aí o seu retorno. Nessa época começa a ter muito atrito entre ele e os líderes religiosos, né? Os escribas, fariseus, saduceus, né? Teve um momento que tinha uns cambistas aí vendendo animais por preço abusivo. Ele chega e diz: minha casa será chamada de oração, casa de oração, e vocês transformaram em covil de ladrões, né? Em outro momento, os fariseus tentam armar uma cilada para ele, perguntando se era lícito pagar tributo a César, só que ele sabia que se respondesse sim, poderia ser acusado de blasfêmia, e se respondesse não, poderia ser acusado de traição. Então ele pega uma moeda e diz: de quem é essa face aqui na moeda? É de César. Então dê a César o que é de César e deu a Deus o que é de Deus, né? Eles pedem um sinal, ele diz que o único sinal seria o sinal do profeta Jonas, né? O profeta Jonas foi engolido por uma baleia, ficou 3 dias lá até ser cuspido de volta. Os líderes religiosos começaram a armar um plano para capturar e matar Jesus. Então eles fazem um acordo com Judas Iscariote, um dos 12 apóstolos, para ele entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Então Jesus reúne os 12 apóstolos, né, para a comemoração da ceia da Páscoa. Ele lava os pés dos apóstolos e diz, né, um de vocês irá me trair, e já aponta para o Judas. Vai, apressa-te e faz o que tem que fazer. Então ele pega o pão e fala: tomai e comei, esse é o meu corpo. Pega o cálice, tomai e bebei, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele diz: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim todos saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E também diz que depois que ele for, virá um novo Consolador. E ele prediz já que será capturado. O próprio Pedro diz que daria a vida para defender ele, né? Só que Jesus diz, né, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Depois ele saiu, né? Foi até o jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras, né? E já começou aquela aflição, né? Sabendo que seria capturado, preso. Então ele ora: Pai, por favor, afasta de mim esse cálice, mas não faça conforme a minha vontade, e sim como a sua vontade. Então depois Judas vem com os guardas e fala para os guardas: aquele que deu um beijo, esse é que vocês têm que capturar, né? Então ele vai até Jesus e beija ele. Jesus diz: com um beijo você trai o filho do homem. Então os guardas já vão capturar Jesus. Pedro puxa a espada e corta a orelha de um dos guardas, né? Jesus fala: pare, Pedro, aquele que levanta a mão pela espada morrerá. E vai, eles levam. Quando eu estou levando, Pedro vai escondido e começa a seguir eles, né? Chegando lá no portão, vem Pedro, né, e fala: ei, você é um dos discípulos de Jesus, né? Ele: não, sou eu não. Vem a segunda pessoa: você sim, você andava com ele, com Jesus, né? Não andava não. Vem a terceira pessoa e fala: você é um dos que andava com Jesus. Ele: não. E o galo canta, né? Ele lembra, né, que Jesus falou que ele negaria 3 vezes. Jesus é interrogado ali por Caifás, né? Que era o sacerdote, que questiona se ele é o Messias, né? Começa a acusar ele de blasfêmia, começa a socar ele, né? Cuspir. Depois levam ele até Pilatos, né? Que era o governador ali, né? Ele era um romano, né? Então entrega para Pilatos e acusa ele de traição contra Roma, né? Aí Pilatos também interroga ele, né?
Você diz que é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo, né? Depois de interrogar, né, Jesus é açoitado, né? Coloca a coroa de espinho nele, e Pilatos diz: não vi crime nenhum nesse homem. Então, depois, né, nessa época, tinha dois presos, né, Jesus e Barrabás. Era costume, nessa época, libertar um preso, né? Então ele pergunta para uma multidão: quem que vocês preferem que liberte? Jesus ou Barrabás? E os líderes religiosos começaram a agilizar, né? Jesus, Jesus, crucifica, crucifica, crucifica. Então a multidão escolhe libertar Barrabás e crucificar Jesus, né? Então Jesus é levado para ser sacrificado, leva a sua cruz até lá, né? É pendurado na cruz, né? Bota uma placa: Jesus, o rei Nazareno, o rei dos judeus. Jesus é crucificado entre dois ladrões, né? E lá, né, depois de algumas horas, né, ele diz: está consumado. Ele entrega o seu espírito. E o véu do templo se rasga de alto a baixo, né, segundo os evangelhos, né? Então José de Arimateia, né, pede o corpo dele para levar para a tumba, né? Aí, segundo a narrativa dos evangelhos, né, que o que faz parte da fé cristã, né, é que umas mulheres foram lá depois de 3 dias, né, e a pedra já estava aberta, né, da tumba. E Maria Madalena vai até a tumba e vê Jesus, né, ressuscitado. Então, segundo aqui a fé cristã, Jesus ressuscitou dos mortos. Os cristãos creem que Jesus ressuscitou, né? Diversos. Aí a Maria Madalena é a primeira testemunha, né? Uma mulher, né? Uma mulher que tinha expulsado os 7 demônios, né? Depois ele aparece para os apóstolos, né? 10 dos seus apóstolos. Tomé, que não estava lá, né, não teria acreditado, né? Achou que era... Até que viu o próprio Jesus, né? E tocou nas feridas dele, só assim ele acreditou que Jesus havia ressuscitado. Então ele aparece para diversas pessoas, né? Nesse meio tempo, chega para Pedro, né, e pergunta: você me amas? Jesus diz: sim. Você me amas? Sim, apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas, né? O Judas, né, Judas se arrependeu de ter traído Jesus, vai até o templo lá e joga as 30 moedas de prata, depois sai e vai se enforcar, né? Então, depois de muitas pessoas, né, supostamente terem testemunhado a ressurreição de Jesus, né, Jesus ascende aos céus, no Monte das Oliveiras. Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo sobre a história do cristianismo. No próximo vídeo falarei sobre os Atos dos Apóstolos, Paulo de Tarso, aí os primeiros pais da igreja, né? Então é isso. Adeus, até logo.